Olá, queridos. Que bom estarmos juntos, unidos num único propósito, que é adorar ao Senhor Jesus, soberano, absoluto. Vamos adorar? Boa noite, queridos irmãos. Um prazer falar com vocês, mesmo que à distância, né? Esse momento pede isso. Eu queria rapidamente, antes da gente começar a louvar, compartilhar com vocês uma coisa que tem acontecido. Eu sei que é ruim, eu sei que coisas que não são legais estão acontecendo, as pessoas têm que ficar distantes, nós não estamos trabalhando do jeito que a gente está acostumado, mas particularmente Deus tem me ensinado a viver em família, coisa que eu não fazia há muito tempo, a conviver integralmente com minha família, com minhas filhas, com os meus pais, com a minha esposa. Então eu acredito que Deus tem um propósito em tudo. A gente vai olhar para a direita e vai ver notícia ruim, a gente vai olhar para a esquerda e vai ver notícia ruim. Mas nós não seremos abalados, porque o Senhor está conosco. É esse Deus que eu quero te convidar a louvar, esse Deus que dá a oportunidade da gente aprender, ainda que na dificuldade. Vocês cantam conosco? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. O céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo poder sem parar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar,
da montanha o Mestre te vê, e a tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Senhor, baseado nessa promessa, é que nós entregamos esse momento de louvor e adoração, sabendo que as tempestades chegarão até nós, mas nós não seremos abalados. A tua misericórdia e o teu amor e a tua graça estão sobre as nossas vidas, nas nossas casas. Nós recebemos, Pai, espiritualmente, ainda que distantes uns dos outros, a unção da coragem e da fé para enfrentar os momentos difíceis e passar por todas as ondas que vierem contra os nossos barcos. Fica conosco, Jesus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, hoje quero lhes trazer uma palavra que lhes dê alento, lhes dê esperança e direção, e tenho certeza, vocês hão de sentir um alívio. Veja, aqueles que são bem velhinhos, talvez se não atingidos por Alzheimer, se bem que memórias antigas são as últimas que se perdem, devem lembrar de um seriado de TV nos anos 1960, 70, chamado O Túnel do Tempo. Vocês lembram? É um seriado onde dois cientistas, Doug e Tony, faziam uma viagem sem controle pelo tempo, indo para frente, para trás e entrando em situações complicadas. Outros velhinhos, já não tão velhos, também devem lembrar do filme De Volta para o Futuro, filme que estreou em 1985 e que deu origem a uma trilogia onde, no caso, o personagem Marty McFly, vivido pelo ator Michael J. Fox, e um cientista maluco também viajavam no tempo, indo para frente e para trás. Citei essas duas obras que me vieram à lembrança, mas com certeza existem muitas outras. Isso para lhes dizer que o homem sempre foi fascinado por esse negócio de viajar no tempo, viver o passado e conhecer o futuro. Veja, viajar para o passado sem poder de interferência, nós até podemos. E fazemos isto quando simplesmente usamos a nossa lembrança, ou quando
apossamos de um livro ou reportagem que nos retrata a história verdadeira. Falo história verdadeira porque toda história pode ter versão e deixa de ser história e passa a ser história. Agora, ver o futuro com exatidão é uma coisa muito complicada. Poderia dizer absolutamente impossível à luz da ciência. Mas daí, ou seja, mesmo assim, em face de nossa constante curiosidade, o homem não se detém e passa a fazer aquilo que chamamos de prognóstico, que é a previsão baseada em fatos ou dados reais e atuais, que pode indicar o provável estágio futuro de um processo. Veja, prognóstico é todo resultado que é tido como uma hipótese ou probabilidade, ou seja, algo que pode acontecer devido às circunstâncias observadas no presente. A medicina, por exemplo, o prognóstico é obtido a partir da análise do diagnóstico feito no paciente, indicando quais as possíveis doenças que podem ser responsáveis pelos sintomas diagnosticados. Agora, prognóstico não é certeza, é apenas probabilidade. Ou seja, podemos em futurologia, que é justamente essa tentativa de prever como uma abordagem científica o futuro mais ou menos remoto da humanidade, tendo como objetivo abordar os vários cenários possíveis desse futuro. Agora, notem, apesar de uma elevada exatidão em pontos específicos, os trabalhos de futurólogo não é indicar o que vai acontecer, mas sim o que poderá acontecer. Em futurologia, o cenário e eventos são ou não definidos como possíveis, prováveis, desejáveis. A futurologia demonstra-se assim como uma ajuda à tomada de decisões. As áreas de aplicação da futurologia situam-se sobretudo a nível político e de alta gestão, sendo que o objeto da futurologia confunde-se por vezes com o de estratégia. Essa ciência é justamente o que vemos se apresentar em termos de especulação em nossos telejornais dos períodos de campanha política. E é o que vemos hoje em termos de saúde e economia. Na realidade, em quase todas essas ciências existe algum conhecimento da futurologia. Os sociólogos preveem como os povos irão reagir à globalização. Os gestores de marketing preveem as próximas necessidades do consumidor. Os historiadores encontram fatores de repetição da história e assim por diante. Agora, percebam, tudo é prognóstico. Prognóstico não é certeza, é apenas probabilidade. Veja, fora da ciência, muitos homens ainda buscam conhecer de antemão o futuro por outros meios. Quem já não ouviu falar de cartomante? Quem já não ouviu falar de jogo de búzios, tarô? Quem nunca aqui ouviu falar em astrologia e tantos outros meios utilizados pelo homem? Agora, bem sabemos que tudo isso é absolutamente impossível, ou seja, conhecer o futuro com exatidão não tem jeito. Aliás, o homem mais sábio que já existiu e existirá, Salomão, nos aponta claramente isso em Eclesiastes 7,14. Ele diz assim, olha, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra uma coisa sobre o seu futuro. Em Provérbios 20, 24, o mesmo Salomão aponta, os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Ou seja, respeitados os limites das ciências, que se séria não contradiz Deus e não há problema algum, quantas estas outras absurdas tentativas humanas de prever o futuro, digo somente aquilo que o Espírito já disse claramente por Paulo,
que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Percebam, eu não estou falando que é impossível o homem saber o futuro. O que eu estou dizendo é que é impossível o homem saber o exato futuro por si só, senão através da revelação de Deus. Mas, convenhamos, quem aqui hoje não gostaria de ter nas mãos o jornal do dia 31 de dezembro de 2020? Quem não gostaria de saber como estarão os filhos daqui a 5 anos? Quem não gostaria de saber como estará o Brasil em 2020? Quanto valerá o dólar? Quem ganhou o campeonato? Houve campeonato? E a respeito dessa pandemia, como terminou? Terminou? Amados, fico pensando que hoje estamos como furando uma nuvem. Quem já teve oportunidade de furar uma nuvem dentro de um avião, já deve ter, naquele momento, experimentado um certo desnorteio, falta de localização. Nós abrimos uma janelinha e, principalmente quando não temos as mãos, instrumento que nos propiciem apontar nossa localização. Você já notou que quando estamos dirigindo por uma estrada e somos surpreendidos por um nevoeiro, a sensação também é bastante semelhante. Ficamos com certa sensação de insegurança. Tentamos nos guiar por alguns sinais, como marcas na pista, placas, luzes, e quase sempre diminuímos a velocidade. Veja que a única razão de possível segurança que temos nessas horas é a certeza de estarmos na direção e altitude certa, na estrada certa, no caminho certo, mais nada. Agora, a sensação que estamos experimentando neste momento da história é absolutamente sem precedente. Pois é como se até tivéssemos acesso à cabine do avião, mas ao olharmos os inúmeros marcadores disponíveis, mas cada um dissesse uma coisa, ou seja, os dados não conferem, os dados se contradizem. Tem a impressão que os radares mentem, são imprecisos. Não parece que é exatamente essa a situação que estamos experimentando? Note, eu até considero um engano ocasionado somente pelo ponto de vista. Por sinal, todos sabem, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Isso me faz lembrar a história dos 3 cegos e um elefante. Vocês lembram? Vejam, colocaram um elefante em frente de 3 cegos e disseram-lhes: há um animal na vossa frente, toquem nele e depois digam o que é. Nenhum daqueles 3 homens jamais tinham tido qualquer contato com o elefante, portanto não faziam a menor ideia de como ele era. O primeiro aproximou-se, tocou numa parte do animal e disse: que animal esquisito, mas se parece com um muro. O segundo homem tocou em outra parte e disse: muro? Para mim mais se parece como uma lança. Pois para mim mais se parece como uma cobra, exclamou o outro, com um pouco de medo. Bem, disse um deles, também se parece como uma árvore. Todos riram, ou como uma corda. Finalmente um deles tentou mais uma vez. Que nada, se parece como um grande abanador. Riram ainda mais. Tantas opiniões diferentes, diria você, mas que grande confusão. Mas não é? Pois o elefante tem, na verdade, flancos como muros, 2 grandes dentes como lanças, tem uma tromba que parece uma cobra, as pernas como pequenas árvores, o rabo parece uma corda e as orelhas se parecem com grandes abanadores. Juntando tudo isso, temos uma descrição quase perfeita de um elefante. Cada um dos cegos viu o elefante numa ótica, mas nenhum deles pode ver o elefante inteiro, pois ela é muito grande. Amados, hoje nós não conseguimos ver a situação como um todo. Nenhum homem consegue, por mais que tente,
Só Deus consegue. Estênio Marcius, um grande compositor evangélico, expressou em sua obra O Tapeceiro o controle amoroso e paternal de um Deus sobre toda a nossa vida. Ele escreveu assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu teatro. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas que fazem contrastes no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se aplica, tudo se encaixa, tudo coopera para o bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Talvez não consigamos entender o momento, mas como bem retratado na canção do Estênio, Deus está conduzindo a história do cosmos, do mundo e da sua vida, não tem dúvida disso. A mão toda poderosa e onipotente de Deus Criador está sobre tudo e todos. Ele reina soberano e jamais perdeu ou perderá o controle. Você pode falar: mas isso não muda o fato de que eu me sinto no meio de uma densa nuvem, sem certeza de direção, e isso justamente porque não consigo sentir segurança nas informações que me são passadas, e daí me vem o medo. Você pode até complementar: eu tenho medo da morte. Querido, eu vou te contar uma coisa. Na realidade, eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos um Deus que nos fala na nuvem. E a sua palavra nos aponta o caminho certo, nos tira todo medo. É uma palavra confortadora. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Abra aí, Mateus capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se branco como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Que queres? Farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Observem, queridos, neste pequeno trechinho da palavra de Deus temos várias revelações maravilhosas, mas eu queria destacar o que você considerasse apenas 2. A primeira revelação, ou seja, em primeiro lugar, fica claro aqui que Deus nos fala na nuvem. Pelo que, se você hoje está se sentindo desamparado, sem direção, saiba que Deus está com certeza nos falando. Aliás, não só falando, como cuidando. Note que o texto que lemos nos aponta lá no verso 6, ouvindo os discípulos caírem de bruços, tomados de grande medo. Mas, lá no verso 7, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Veja, há uma promessa que também vale para os dias atuais, e ela está lá no Salmo 121, versos 5 a 8, que diz: O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Veja, nós temos um Deus cuidadoso,
No livro de Deuteronômio 29:5, Moisés diz que durante os 40 anos em que ele conduziu o povo pelo deserto, o povo de Deus, nem as suas roupas, nem as sandálias dos pés se gastaram. Tudo estava debaixo da providência e proteção de Deus. Aliás, o salmista confirma isso no Salmo 91, 10, 11. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dá a ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Há também uma segunda revelação, ou seja, em segundo lugar, o mais importante é que no meio da nuvem, e hoje, Deus anuncia seu Filho Jesus e ainda aponta lá no verso 5, a ele ouvir. Ouvir quem? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Como brinca um grande amigo, se eu te perguntar para você, você me conhece? Poderei obter duas respostas, sim, e daí eu direi, grande coisa. Ou poderia dizer não, e daí eu diria, não perdeu nada. Veja, conhecer o Dionísio que vos fala é uma coisa, e efetivamente eu posso, numa resposta negativa ou positiva, afirmar, não ganhou e nem perdeu nada. Agora preste atenção, quando a questão é conhecer Jesus, conhecer a Cristo, a coisa é diferente. Há um agravante, o conhecê-lo estabelece a diferença entre a vida e a morte. João 17,3 fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, conhecer Jesus é ter vida eterna, não conhecer Jesus é morte. Vejam, o texto de Mateus 16, 13 e 15 nos aponta que, olha, preste atenção, abram a tua Bíblia e acompanhem comigo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, verso 13, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Verso 14, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Note, Jesus quis saber o que as pessoas falavam dele e depois quis saber o que seus seguidores falariam a seu respeito. Veja, hoje esta pergunta continua sendo feita, fazendo você parte da multidão ou dos discípulos. Quem é Jesus para você? Muitas pessoas falam sobre Jesus e às vezes não param para refletir quem ele é. Você conhece Jesus? No meio dessa nuvem de incerteza, conhecer Jesus faz toda a diferença. Deixa eu te dizer uma coisa. No Evangelho de João, capítulo 9, nos é apresentada a história do homem cego de nascença que é curado por Jesus. No caso, o texto nos afirma que, num sábado, caminhando, viu Jesus um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, quem pecou para que ele tivesse nascido cego? Ao que Jesus afirma que ninguém pecou, mas isso acontecera para manifestação da glória de Deus. Vocês se lembram da história? Jesus cuspiu na terra, fez um lodo e aplicou nos olhos do cego, dizendo para que o mesmo se lavasse no tanque de Siloé. Ele foi, lavou os olhos e passou a enxergar. As pessoas do local, vendo o que tinha acontecido, levaram-no até os fariseus, que começaram a interrogá-lo para saber o que havia acontecido e quem fizera o milagre. No caso, se observarmos o texto, veremos que o cego que passou a ver dava um relato dos fatos, mas os fariseus pareciam inconformados com os fatos. Pelo que podemos observar, se você olhar com acuidade o texto, olha depois, que o homem cego de nascença havia sido curado por Jesus, mas não o havia visto, uma vez que a sua cura se manifestou de fato no tanque de Siloé, quando em obediência lavara o rosto conforme lhe havia ordenado Jesus. Daí vemos que
Tal homem podia contar o que lhe aconteceu, contar como aconteceu, mas sobre o seu benfeitor, o máximo que poderia dizer é que era profeta, por causa do prodígio experimentado de seu feito. Agora, para poder declarar que Jesus era o Filho do Homem, que na sua teologia significava acreditar que ele era o Messias, teve de ter um encontro com Jesus, onde o próprio Jesus se apresenta como tal. Por que eu contei esse breve relato do texto da palavra do Senhor? Porque nós podemos concluir que conhecer Jesus não é receber uma bênção dele, pois quantos são abençoados por ele não o conhecem de fato. Queridos, pensem comigo. Se olharmos João 6, quantos foram alimentados com pão e peixe numa multiplicação maravilhosa, mas que numa multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sequer conseguiram ver Jesus? Pense comigo. Aqueles que ficaram lá atrás, lá longe, talvez na ponta dos pés, num pulinho, viam Jesus de relance, viram parte da sua túnica, talvez tenham visto apenas as mãos do Senhor erguidas aos céus para dar graça ao Pai, mas receberam a bênção, se alimentaram, mas não podemos afirmar que conheceram a Jesus. Amados, pessoas são abençoadas todos os dias sem conhecer Jesus. Nosso Deus é assim, pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. É o que está em Mateus 5,45. O sol é dele e ele reparte, a chuva é dele e ele distribui. Conhecer Jesus não é receber uma bênção dele. Mas afinal, quem é Jesus? Note, os judeus classificavam um profeta comparando-os como que o antecederam. Era uma espécie de ranking de profetas. Colocavam Jesus de Nazaré como no primeiro time. Curioso ter o povo comparado Jesus com um profeta conhecido pela força de suas palavras e pelo ultimato de seu apelo. Dá para pensar que a mensagem de Cristo não era tão adocicada como muitos pregadores querem fazer parecer. A resposta, entretanto, deixou a desejar. Conseguiram ver em Jesus um grande profeta. Catalogaram-no entre os maiores, porém não acertaram. Mas isso só ratifica aquilo que já observamos. Receber bênçãos, ainda que miraculosas, de Jesus Cristo não é o mesmo que conhecê-lo. No caso, eu até acho que esta pergunta ainda merece definir bem quem é o povo, pois convenhamos, eu acho que os discípulos ficam, de certa forma, até com medo ou constrangidos em falarem para Jesus tudo o que o povo efetivamente achava de Jesus, pois com certeza existiam aqueles que não só não colocavam Jesus no primeiro time de profetas, como achavam ele um herege, ou seja, um impostor, um pecador. Em suma, tinha muita gente que podiam achar Jesus um safado sem vergonha. Mas vamos voltar ao texto, lá no capítulo 16 de Mateus, verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Verso 16, respondeu Simão Pedro, dize tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Observem, essa resposta tem duas partes. A primeira parte, tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, vislumbrado pelos patriarcas e anunciado pelos profetas. Certo, porém incompleto. Se parasse por aí, todos criam que o Messias seria o maior dos profetas. Entretanto, é só um profeta. Pedro então teria ido apenas um pouco mais adiante do que os outros. Agora a segunda parte, ou seja, tu és o Cristo. Segunda parte, o Filho do Deus vivo. Notem, Pedro vai mais longe. Observem, os teólogos de então diziam que Deus era único, logo não poderia ter filho. Por quê? Porque se Deus tivesse um filho, esse teria de ser um Deus também. Então já não seria um único Deus.
mas 2 deuses. Note, eles não conheciam a doutrina da Trindade, não sabiam que há 3 pessoas em um só Deus. Pedro disse, em suma, Jesus de Nazaré é o Cristo, e o Cristo é Deus. Resposta perfeita, resposta completa. Esta, com certeza, é a melhor resposta que se poderia dar de quem é Jesus. Mas aí surge uma outra pergunta. Por que é que Pedro acertou a resposta? Porque recebeu uma revelação. Ou seja, conhecer Jesus é ter uma revelação sobre quem Ele é, Deus Salvador. E essa revelação só o Pai dá. Como disse Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Ou seja, esse conhecer quem é Jesus não é mero acúmulo de informações, mas o ter uma experiência com Deus, pois este conhecimento envolve uma revelação. Veja, nós não podemos esquecer que, considerando que o povo não acertou quem era Jesus e apenas um discípulo deu a resposta em face da revelação do Pai, temos que entre o discípulo Pedro e o povo não há muita diferença. A única diferença consistiu em algo que não veio dele, mas da revelação, pelo que há aqui um alerta. Não fica você se achando se os olhos seus estão sendo abertos nesse instante, mas simplesmente se alegre com a revelação. Eu vou concluir. Quem é Jesus? Ora, eu poderia continuar dizendo, sem errar, não só que Ele é o Cristo e é Deus, mas ainda passeando pelas Escrituras, posso dizer que em Efésios 2:20 Ele é a pedra angular. Em Colossenses 1:15 Ele é o primogênito de toda a criação. Em Efésios 1:22 Ele é a cabeça da igreja. Em Atos 3:14 Ele é santo. Em Atos 10:42 Ele é juiz. Em 1 Timóteo 6:15 Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em João 8:12 Ele é a luz do mundo. Em Isaías 8:6 Ele é o príncipe da paz. Em Lucas 1:35 Ele é o Filho de Deus. Em João 5:27 Ele é o Filho do homem. Em João 5:7-8 Ele é a palavra. Em Apocalipse 19:12-13 Ele é a palavra de Deus. Em 1 João 1:1 Ele é a palavra de vida. Em Apocalipse 1:8 Ele é o alfa e o ômega. Em Isaías 7:14 Ele é Emmanuel. Em João 8:58 Ele é o eu sou. Em Atos 10:36 Ele é o Senhor de todos. Em 1 João 5:20 Ele é o verdadeiro Deus. Em Hebreus 12:2 Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em João 6:35 Ele é o pão da vida. Em Mateus 9:15 Ele é o noivo. Em Romanos 11:26 Ele é o redentor. Em João 10:11-14 Ele é o bom pastor. Em Hebreus 2:17 Ele é o sumo sacerdote. Em João 1:29 Ele é o cordeiro de Deus. Em 1 Timóteo 2:5 Ele é o mediador. Em 1 Coríntios 10:2 Ele é a rocha. Em João 11:25 Ele é a ressurreição e a vida. Em Mateus 1:21 Ele é o Salvador. Em João 15:1 Ele é a videira verdadeira. Em João 14:6 Ele é o caminho, verdade e vida. Quem é Jesus para você? O único caminho, a única verdade, a razão e propósito de sua vida. Eu quero te convidar a orar por revelação do Pai. E no caso, se vier uma revelação tal qual aquela que o cego de nascença recebeu, ou que Pedro recebeu, ou se no meio dessa densa nuvem em que você se encontra e que lhe causa medo, você ouvir em espírito uma voz que lhe anuncia Jesus, não tem outro jeito. Só te restará fazer a coisa mais sensata para esse momento, que é adorá-lo. A Ele dar ouvidos, obedecer, como nos ordenou Deus Pai, pois se Jesus é o Cristo, se Jesus é o Messias, se Jesus é Deus,
Deus, a gente adora em obediência, e daí, ouvindo essa voz e reconhecendo Jesus, vocês percebem que já não é preciso se preocupar com a nuvem, com as notícias do jornal de 31 de dezembro de 2020, da semana que vem, da outra semana, ou qualquer outro. Não tem sentido, importância, não há prognóstico. Há com certeza hoje uma voz proclamando Jesus nessa nuvem densa. Orem comigo. Senhor, bem sabemos que o Senhor se revela a quem quer. Por isso te pedimos nesse instante, que por teu Santo Espírito o Senhor se revele a todos que ouviram essa mensagem. Pai, nos faças ter nesse momento difícil pelo qual toda a humanidade está passando, momento em que estamos nos sentindo no meio de uma grande nuvem de incerteza e medo, uma fé prática e clara, que demonstre não só a certeza da tua soberania e do seu cuidado, mas também quem efetivamente é Jesus para nós. Que não nos dobremos às circunstâncias, mas somente ao teu senhorio. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade nessa noite de participarmos, ó Senhor, do seu culto, ó Pai, participarmos da sua comunhão, Senhor, mesmo à distância, Senhor, por causa do isolamento social, mas nós podemos, ó Senhor, sentir o amor, ó Pai, sentir a comunhão dos irmãos, ó Pai, dos irmãos que amam a Ti, que amam a sua igreja, ó Pai, que mesmo nesse momento de dificuldade, Senhor, estão unidos, ó Pai, mesmo à distância, para louvar e engrandecer o seu nome e aprender da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. E que nesses momentos, ó Pai, em que estamos em casa, que nós possamos aprender a ouvir a sua voz, a saber, ó Senhor, o que o Senhor quer nos mostrar, o que o Senhor quer nos ensinar, e que nós possamos ser obedientes, e que nós possamos, ó Pai, servir ao Senhor em toda e em qualquer circunstância, Pai. Ó Espírito Santo, que a tua voz, ó Senhor, chegue aos nossos ouvidos, ó Pai, e nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar, e que nós possamos, ao final de tudo isso, louvar e engrandecer o seu nome em tudo, ó Pai, e comemorar em conjunto com os irmãos, ó Senhor, tudo isso porque nós poderemos falar no final disso, nós vencemos por Cristo Jesus, Senhor. Vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu cabeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios, sem perder o fim. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso,
se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Amados, infelizmente continuamos em nossas atividades presenciais suspensas, mas no caso isso não nos impede, enquanto igreja, de continuarmos adorando ao Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus somos nós, eu, você. Não está presa por paredes, pelo que vamos manter a comunhão, mesmo que à distância, através dos nossos grupos. Volta a falar, dê um telefonema, manda uma mensagem. É tão bom mostrar o amor de Jesus. Vamos continuar a manter nossos queridos informados em relação aos passos da igreja bíblica aos pés da cruz. Por favor, amados, continue a seguir as orientações das autoridades e profissionais de saúde. Mantenham a calma, não disseminem o pânico, afastem-se dos ouvidos dos palanques, busquem orientação de Deus, escutem Jesus na nuvem. Demos um Deus que fala, mesmo em meio à mais densa nuvem. Abstenham-se de propagar discórdia. Querido, manifestem nos grupos em relação ao nosso culto. Compartilhe o link com o máximo de pessoas possível. Isto é evangelismo. Mantenham-se em oração por nossos governantes, por todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, por nossa nação. Eu quero orar pelo nosso país. Senhor, olha com um olhar muito especial para o nosso país nesse momento, Pai. Olha para os nossos governantes, Pai. Seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, Pai. Estende a tua mão de poder e mostra para eles, Pai querido, Pai amado, que o Senhor é Senhor aqui nesse país, Pai. Nos dá do conforto da tua presença, Pai. Pai querido, Pai amado, que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, meu Pai, que acalma o nosso coração neste momento, Senhor. Faz isso, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe.